Fala, concurseiro! Vamos para uma resolução de questões da COVEST para o concurso da UFPE que vai acontecer em dezembro. Lembrando, ainda as inscrições vão ser abertas, o edital já saiu e só é esperar para a prova que vai ocorrer, acontecer em dezembro. Lembrando, pessoal, COVEST não é uma banca fácil, nem é uma banca estratosfericamente difícil, mas é uma banca que exige cuidado. As questões de interpretação e compreensão são questões com nível médio para alto. Gramática da mesma forma, principalmente questões de concordância verbal. Então fica atento. Para a prova da UFPE são comuns, questões de concordância verbal, de crase, questões de conjunções, questões também de conjugação verbal. Eu trouxe hoje para vocês 4 questões para que nós possamos responder e entender um pouco de cada assunto das questões. Tudo bem? Então vamos para a nossa primeira questão. Dá uma olhada, olha só. Primeira questão diz o seguinte. No trecho, milhões de anos de seleção natural forjaram a fisiologia desse centro para assegurar a ingestão de um número de calorias compatível com as necessidades energéticas do organismo. Olha só, pessoal, eu tenho aí uma questão que vai trabalhar com valor semântico da oração. O que é valor semântico, Tiago? Valor de sentido da oração. Observa que a questão diz, milhões de anos de seleção natural forjaram a fisiologia desse centro para... Observe esse para, destaca o para assegurar a ingestão de um número de calorias compatível com as necessidades energéticas do organismo. Pessoal, a preposição para, quando aparece, ela aparece indicando finalidade, isto é, quando ela aparece iniciando uma oração, ela aparece indicando finalidade e a gente testa para ver se realmente é finalidade, trocando a preposição para pela locução a fim de, ou com o objetivo de, com a pretensão de, com a finalidade de. Então observa, milhões de anos de seleção natural forjaram a fisiologia desse centro, a fim de assegurar, com o objetivo de assegurar, com a finalidade de assegurar a ingestão de um número de calorias compatível com as necessidades energéticas do organismo. Então ele quer que você marque a resposta correta. A letra A diz o seguinte. Uma oposição em relação aos milhões de anos necessários à seleção natural. Não, não é oposição. Letra B. A finalidade com que em milhões de anos foi forjada a seleção natural. Sim, aí sim, verdade. É uma finalidade, verdadeiro. Letra C. A localização espacial onde teve lugar essa seleção natural. Não é localização espacial. O para não indica espaço, nada a ver. O limite de tempo não é tempo, o para. E concessão não. Concessão é uma quebra de expectativa, um valor de oposição também, embora, mesmo que, ainda que, apesar de que, não obstante, a despeito de, conquanto, malgrado, por mais que, posto que, são elementos que indicam concessão, mas para não. Segunda questão, vamos lá. Segunda questão diz o seguinte. Do ponto de vista da concordância verbal, segundo a norma padrão do português contemporâneo, está correta a seguinte alternativa. Vamos lá. Concordância verbal, o que é que eu tenho que analisar? Se o verbo está adequado ao seu sujeito. Observa a letra A. Nenhuma das principais causas de morte prevalecem entre a população brasileira. Falso. Na verdade, eu tenho aí um sujeito que tem como núcleo a palavra nenhuma. Tiago, como é que você sabe que o núcleo do sujeito é nenhuma? Não pode ser a palavra principais ou a palavra causas, Não, porque antes disso aí apareceu uma preposição. E núcleo do sujeito não aparece precedido por preposição. Então o núcleo é nenhuma, e eu tenho que concordar com o núcleo. Nenhuma das principais causas de morte prevalece entre a população brasileira. Então vamos para a letra B. Qual das principais causas de morte prevalecem? É
a mesma coisa da letra A. Ele trocou nenhuma por qual. Qual é o núcleo? O núcleo está no singular. Então, qual das principais causas de morte prevalece entre a população brasileira? Letra C. O fumo, a obesidade e o sedentarismo no território brasileiro não chega a ameaçar. Não, olha, aí eu tenho um sujeito composto. Qual é? O fumo, a obesidade e o sedentarismo. O fumo, a obesidade e o sedentarismo não chegam a ameaçar a saúde da população. Errado. Lembrando, essa foi uma questão da COVEST, né? O concurso da UFPE, administrador de prédio, né? 2015. Letra D. O fumo, a obesidade e o sedentarismo, nos dias atuais, tem causado grandes problemas de saúde. Errado também, porque se o verbo ter está relacionado ao sujeito composto, ele deveria estar no plural. E o plural do verbo ter é com acento circunflexo. Portanto, letra D está errada. Letra E. Os relatórios sobre a saúde mundial mantêm índices alarmantes sobre os riscos do tabagismo. Vamos lá. Os relatórios sobre a saúde mundial mantêm, com acento circunflexo, você observa aí, índices alarmantes sobre os riscos do tabagismo. Então, certíssimo isso aí. Mantém no plural, concordando com relatórios, que é o núcleo do sujeito. Portanto, a resposta correta, letra E da segunda questão. Vamos lá, próxima questão, a questão de concordância nominal, uma questão de 2008 da COVEST, mais antiga aí. Diz assim: o português é a língua que os portugueses, os brasileiros, muitos africanos e alguns asiáticos aprendem no berço. Analise os termos destacados a seguir quanto à sua função, né? Olha, muitos no enunciado é um pronome indefinido, está ligado ao substantivo africanos, né? Então ele diz aí, muitos africanos e alguns asiáticos. Muitos indica quantidade, está ligado a um substantivo. Palavra que indica quantidade está ligada a um substantivo é um pronome indefinido. Portanto, a palavra muitos é um pronome indefinido. Ele quer que você analise as outras palavras. E ele vai querer, na verdade, o seguinte: tem a mesma função da palavra muitos. Se muitos é pronome indefinido, ele quer palavras que também funcionem como pronome indefinido. Então, vamos lá. Item 1. Portugal colonizou bastantes nações. Por isso, a língua portuguesa se espalhou pelo mundo. Bastantes nações, muitas nações, né? Então nós temos aí bastantes também como sendo um pronome indefinido, está no plural, concordando com nações, ligada essa palavra a um substantivo, é um pronome indefinido. 2. O português é a língua falada em territórios separados e vários continentes. Vários indica quantidade, está ligado a um substantivo, que é o substantivo continentes, está no plural, também funciona como pronome indefinido. 3. Diversos autores acreditam que o português em Portugal é a língua diferente da do Brasil. Diversos é um pronome indefinido ligado à palavra autores, concorda com a palavra autores, indica quantidade e é pronome indefinido. Alguns linguistas defendem que o português europeu e o brasileiro são bastante diferentes. A palavra bastante, nesse momento, não está ligada a um substantivo, e sim a um adjetivo. Está ligada a um adjetivo, que é o adjetivo diferente. Nesse caso, a palavra bastante não funciona como pronome, mas sim como advérbio de intensidade. Observa que a frase está no plural, na palavra diferente está no plural, mas a palavra bastante é colocada no singular. Portanto, funciona como advérbio de intensidade. Resposta 1, 2 e 3 são pronomes indefinidos. Resposta letra C dessa terceira questão. Quarta questão e última. Infelizmente, poucas pessoas têm disposição para mudar os hábitos alimentares e exercitar-se. Nesse trecho, a grafia da forma verbal destacada indica uma concordância correta. Podemos dizer que a forma verbal também está corretamente grafada em, vamos lá, infelizmente poucas pessoas mantêm, nada disso, mantém no plural recebe acento circunflexo, no singular acento agudo. Como o sujeito foi poucas pessoas, a expressão poucas pessoas, mantém deve estar no plural. Letra B. Infelizmente poucas pessoas preveem. Não, preveem não tem acento circunflexo e tem duplo E, porque deriva do verbo ver.
e o verbo ver no plural duplica o E. Então, prever também deve duplicar e não tem acento. Prever com duplo E. Poucas pessoas creem. Agora sim, o verbo crer no plural deve ser escrito com duplo E, mas sem acento circunflexo. Certíssimo aí. Poucas pessoas creem. Resposta à letra C. Poucas pessoas veem os alimentos como uma fonte de saúde. Ele quer falar aí do verbo ver. O verbo ver duplica o E e perde acento. É a regra do credelever, né? E poucas pessoas leem a bula do verbo ler. Opa, ver não, né? Do verbo ler. Poucas pessoas leem, tem nada a ver com ver. Poucas pessoas leem. E aí com duplo E também perdem o acento. Credale e ver duplicam o E quando estão no plural e perdem o acento. Essa é uma regra do novo acordo ortográfico. Portanto, resposta letra C. Então, essa foi a resolução de questões do momento. Resolução de questões do momento para o concurso da UFPE. Espero que você tenha entendido todas as questões. Na próxima, trarei mais assuntos, mais questões e eu quero que você compartilhe esse vídeo, se possível. Se você não segue ainda o meu canal, segue, aperta o sininho para receber notificações e deixa o teu comentário, claro, né? É isso aí, até a próxima. Pra frente, concurseiro!